learn from the seed as it starts slow. Trust me, you gon' see the tree if you look close. Don't you know having faith is a substance of things that you don't see? But trust me, you gon' see the fruits of your labor. Trust in the King and my focus on laser. Walking in purpose, I'm blessed and I'm faith. Been so good, he been so good, good. He's been so, so good. He's been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I wanna be less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. And that's why I'm glad to see. You are so beautiful. Everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh. I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I could think about it. I know some people been searching and so they drink about it, but for the cup I drink from will never run. This what my life on. Asked for a life vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Well, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I wanna be less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, igreja. Vamos mais forte. Boa noite, igreja. Aleluia. Olha, o culto das 5 foi tão gostoso. Deus visitou a gente. Tivemos um tempo de adoração tão gostoso. A palavra do pastor Eric está fantástica e Deus nos visitou, falou conosco. E tenho certeza que Deus está aqui agora e que Ele tem algo para o teu coração, para o meu coração. Ele faz milagres, Ele é muito especial, Ele é muito bom. Ele me ama, Ele ama cada um de nós. E não é por acaso que você está aqui. Queria que a gente orasse, pode baixar sua cabeça. Senhor Deus, ao Senhor consagramos agora esse culto de adoração. Fica conosco, Senhor. Manifesta a tua presença aqui. Fica conosco, porque tudo é para ti, para a tua adoração. Trazemos agora, Senhor, adorações e louvores ao teu santo nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor? Se admira com Deus que fez e faz
vivêssemos, não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que o vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. Mais uma vez, vamos lá. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Onde andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não, não há. Aleluia! Ei, aplauda! Não há ninguém como Jesus Cristo. Ele é tudo que precisamos. Nós estamos juntos aqui para encontrar o Senhor e clamar, Santo Espírito, faz de novo. Que no brilho do nosso olhar muitos venham a te encontrar e dirão: Santo Espírito,
a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês podem se assentar? A noite está fria, mas a presença de Deus está aqui aquecendo os nossos corações, amém? Eu queria fazer um pedido. Se você é visitante, você veio pela primeira vez aqui na nossa igreja, pela primeira ou segunda vez, eu queria que você ficasse de pé para a gente conhecer você. Não tenha vergonha. É legal, Deus abençoe, maravilha. Oh, glória a Deus. Se você está pertinho dos nossos visitantes, dá um abraço nele, cumprimenta ele, chama ele para a tua célula. A palavra vai dizer em Efésios 2, verso 19, que assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então vocês fazem parte da nossa família. Então a gente está muito feliz de receber vocês, que vocês se sintam em casa nesse lugar, amém? Se vocês querem conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, nós temos esse código Carry ali que passou na TV. E se você ainda quer conhecer ainda mais os nossos eventos, os nossos retiros, fica atento que logo vai aparecer o One News. Bom, Deus abençoe, uma ótima noite. Você sente o Senhor te chamando para viver um novo tempo? Um tempo para se aprofundar mais nas suas escrituras e no ensino da palavra, aprender a liderar e discipular? Deus está formando inúmeras testemunhas de Jesus para conhecerem os seus dons e influenciar essa terra. O One College é o nosso treinamento voltado para aqueles que querem desenvolver os seus dons espirituais, crescer espiritualmente, servir a igreja e impactar a sua realidade local. Venha participar da segunda edição do One College. As ministrações acontecerão nas quartas, às 7h30 e aos domingos, às 9 horas. Você pode escolher um desses horários. Você não vai ficar de fora, né? Faça já a sua inscrição. Oi, gente! Em julho nós estaremos de volta aqui no Parolim, na Escola Nansir, com o projeto Boa Obra, reformando a biblioteca e uma sala de artes e música, para que essa escola possa oferecer para a comunidade um ensino integral, possibilitando que as crianças passem mais tempo aqui em um lugar seguro, sendo capacitadas para um futuro melhor. Os impactos vão acontecer dia 15 e 22 de julho. Inscreva-se para ser um voluntário. Durante séculos, a humanidade tem lutado contra as correntes do conformismo e do desespero. As almas se perderam e esqueceram sua verdadeira essência. Mas agora, algo extraordinário está acontecendo. Um avivamento percorre nossa terra anunciando a esperança. Ele rompe as barreiras do medo e desperta as almas sedentas. É um chamado para aqueles que estão dispostos a ouvir e a responder ao clamor do Espírito. Por anos, esse avivamento tem se expandido nas ruas, nas igrejas, nas casas e nos corações das pessoas. E como nunca, o SDA está tomando o mundo inteiro. E você, está preparado para fazer parte disso? Escutem, há um barulho nos montes como de uma grande multidão,
escutem. É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Gostaria de convidá-los para a Páscoa dos Militares, que acontecerá aqui na PIB no dia 23 de agosto, às 10 horas da manhã. Será um culto aberto a todos. Convide seus familiares, amigos, a sua célula e não deixe de participar do que Jesus está fazendo na nossa cidade. Amém, que bênção a gente estar junto aqui. Quem está feliz de estar aqui hoje à noite? Diz um oi aí, levanta. Aí, tem bastante gente feliz, gostei, que legal. Que alegria a gente poder compartilhar da presença de Deus junto dos irmãos. Compartilhar desse tempo tão especial aqui como igreja, em que a gente pode ver tantas coisas maravilhosas, pode celebrar Deus junto, pode prestar culto, adorá-lo. E isso é tão especial, tão maravilhoso. Eu quero te dizer que desde o começo, desde os primeiros cristãos, a gente tem essa alegria de compartilhar coisas maravilhosas no reino. Isso é muito especial. E você sabe que tem uma carta de Paulo, né, Filipenses, ele escreve da prisão. Ele está lá prisioneiro, mas ele está escrevendo, motivando os filipenses e agradecendo eles, porque eles eram parceiros dele na missão. E nesse tempo que a gente vai adorar a Deus, não apenas com as canções, mas também através dos dízimos e ofertas, a gente pode refletir um pouquinho em cima disso que Paulo escreveu para essa igreja que ele amava tanto, a ponto de escrever um agradecimento como esse. Ele vai dizer o seguinte, lá em Filipenses 4, de 14 a 19: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias de evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas sim o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e tudo que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma verdade para a nossa vida hoje, amém? Você crê nisso? Amém? Que bênção a gente poder partilhar daquilo que a igreja necessita e poder fazer parte disso. A gente está vivendo um tempo tão especial durante esse ano, em que a gente está vendo coisas novas acontecendo, novas ideias surgindo. A gente teve essa grande alegria de agora ter o terreno do lado aqui como um apoio especial. A gente está fazendo o centro de formação e você está mais do que convidado para participar junto disso, através das ofertas também. E olha que bacana isso que Paulo está dizendo aqui para os filipenses. Ele está dizendo, olha, ninguém me ajudou naquela época, mas vocês sim. Vocês tinham acabado de conhecer o Evangelho, acabado de conhecer a verdade de Jesus, mas vocês tinham o coração no lugar certo. E sabe que especial a gente entender isso, quando a gente sabe que não é apenas uma parte da nossa vida, mas sim toda ela que pertence ao Senhor. Saber que não é simplesmente o domingo, não é simplesmente esse momento aqui, o sábado, os dias que eu estou na casa de Deus aqui com os irmãos, que fazem minha vida pertencer a Ele, mas ser igreja é em todo o tempo eu participar do Evangelho, participar do crescimento do reino, da expansão do reino. Por isso a gente participa de momentos como esse, em que a gente traz os dízimos e as ofertas. E a alegria de poder compartilhar é toda nossa. A alegria, como Paulo diz, não é que ele precise de algo, mas é que eu quero trabalhar em vocês, trabalhar o coração de vocês. Permita que Deus trabalhe o seu coração nesse momento. Enquanto você traz a sua oferta, o seu dízimo aqui, se você quiser abençoar a reforma do terreno ao lado, você sabe que está sendo grande a conta, então você vai colocar lá a reforma no seu envelope. Do contrário, você vai trazer a sua oferta normal, o seu dízimo no seu envelope. E com certeza, assim como Paulo está dizendo, quase que um argumento de causalidade, olha, o meu Deus vai abençoá-lo de acordo com as riquezas gloriosas que Ele tem em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, você já conhece essas riquezas, e você já é alvo dessa graça especial do Senhor. Que você possa então compartilhar isso, da forma que for.
seja compartilhando o Evangelho, seja glorificando o Senhor aqui em adoração, seja trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Por isso eu quero te convidar para ficar de pé onde você está, colocar o seu banco para cima para que as pessoas possam passar, e juntos nós vamos consagrar, enquanto adoramos, esses dízimos e ofertas. Vamos orar por isso? Amém? Senhor Jesus, eu te exalto, Pai, porque nós aqui como sua igreja, como corpo vivo do Senhor, como igreja local, nós te exaltamos porque somos uma igreja viva, porque nós estamos indo a lugares, Deus, que nunca esperaríamos ir. Nós estamos alcançando gente que talvez de outra forma não alcançaríamos, mas o Senhor nos convida a ir de todas as maneiras, seja fazendo o sustento financeiro dessa obra, seja indo fisicamente, falando com pessoas, agindo em locais diferentes. Eu te louvo porque é um privilégio que o Senhor dá para a sua igreja fazer isso. Tenho certeza que os anjos fariam isso de forma muito melhor, Deus. Os seres celestiais com certeza poderiam te exaltar de uma forma muito maior, mas o Senhor escolhe a nós para fazer diferença nessa terra, para estabelecer o seu reino e para ser chamados de seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela unidade que nós temos em Ti. Obrigado pelo corpo que nós somos, unidos no Senhor, cada um usando seus dons e talentos para a Tua honra e glória. Por isso nós consagramos os nossos dízimos e ofertas nesse momento. Recebe, Deus, como um aroma agradável, um aroma suave, uma oferta, um sacrifício agradável ao Senhor. Nós te exaltamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga o seu dízimo enquanto a gente canta a próxima canção. Vamos continuar adorando a Deus agora. Levante palavras de adoração a Ele. Diga a Ele que Ele é santo, maravilhoso. Jesus, nós queremos render tudo que temos ao Senhor neste momento, Pai. Recebe a nossa adoração, Jesus. Que o Senhor flua neste lugar, Pai. Te entregamos tudo, porque o Senhor é digno de tudo, Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros
passagem muito conhecida na Bíblia, quando Maria vai lavar os pés de Jesus com esse perfume tão caro, que era tão estimado na época. E foi uma adoração tão chocante naquele momento, porque ninguém esperava, aquilo era tão fora do comum. Mas foi com aquilo que Jesus se agradou, porque ela entregou tudo que ela tinha. O perfume de mais valor não tinha valor algum para ela perto de quem Jesus era. Da mesma forma, a gente pode entregar o nosso perfume, os nossos tesouros hoje aqui diante de Deus. Mas como nós temos nos apresentado diante de Jesus agora? Jesus nos convida a entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo aquilo que nós damos valor, para que Ele seja o mais valoroso da nossa vida, da nossa alma. Então agora entrega os seus pensamentos, aquilo que está dentro do seu coração, as situações que você não consegue resolver. Deposita tudo isso diante da presença de Deus, porque é com isso que Ele vai se agradar. De fato, com o coração que está rendido na presença dEle, porque Ele tem mais para derramar sobre nós. Mas nós precisamos adorá-lo de todo o coração, em espírito e em verdade. Nada mais tem valor comparado à presença de Deus. A Jesus, que o Senhor nos ajude a colocar tudo que nós temos diante do Senhor, Jesus. Que tudo perca o valor diante da Tua presença, Pai. É isso que nós te pedimos. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale. Não importa o preço, não importa o preço. Cante isso pra Jesus de todo o seu coração. A Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos Teus pés, aos pés. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença sim vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, a Tua presença vale mais. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu
vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Ei! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Ei! Jesus está à porta, Ele bate a porta, e aquele que abrir a porta, Ele entrará e ceará. Aleluia! Oh, abrimos a porta, Jesus, abrimos a porta, Jesus, do nosso coração, a porta da nossa vida. Entra, Jesus, vem cear conosco, vem estar conosco. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, do Teu amor. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era
você deseja mais de Jesus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e erguer as suas mãos como um sinal de entrega, de busca do seu coração por mais de Jesus. Eu quero te convidar a clamar que a presença de Deus ainda mais venha tocar o seu coração nessa noite. Que a visitação do Espírito Santo de Deus se revele a você, se mostre a você. Que o conhecimento desse Deus te leve a um lugar mais profundo. Será que você pode orar isso? Será que você pode erguer sua voz e clamar por mais desse Deus? A palavra de Deus nos diz que quando buscamos de todo o coração, nós encontramos. Que quando nos aproximamos dele, ele se aproxima de nós. Se esse é o desejo do teu coração, comece a clamar, a pedir: Senhor, eu quero ir para um lugar de maturidade, de profundidade com o Senhor, Pai. Eu quero te conhecer mais. Erga a sua voz, expresse o seu amor, a sua adoração a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença extraordinária aqui nessa noite. Deus, nós viemos para cá para nos encontrarmos contigo, para nos encontrarmos com os nossos irmãos, para adorarmos o Senhor juntos, porque o Senhor merece toda honra, toda glória e todo louvor. Mas Deus, agora nós queremos mais, queremos declarar que queremos mais, Pai. Por isso abrimos o nosso coração, que a tua palavra seja plantada em nós e frutifique e nos transforme, que o teu Espírito Santo nos fortaleça nessa noite, Pai. Eu creio que existem pessoas que chegaram até aqui desanimadas, desacreditadas, sem esperança. Pai, nessa noite nós queremos pedir que o Senhor revele a tua paz, a tua esperança, que o Senhor encoraje e dê força àqueles que estão cansados, enfraquecidos na jornada, Pai. Que o teu Espírito Santo, que é o ajudador, venha nos fortalecer e amparar mais uma vez, Pai. Aqueles que chegaram aqui procurando uma resposta, que eles possam nessa noite entender que toda a resposta está em Jesus. Eu te peço, Deus, fala com a gente. E obrigado, Deus, porque o Senhor já revela a tua presença em meio aos louvores. E pedimos, continua a falar com a gente. É o que oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de você sentar, dá uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí. Não deixa de fazer isso. E você pode se sentar no seu lugar aí. Vamos estudar a palavra juntos. Quantos estão felizes aqui essa noite? Está feliz? E quem gosta de frio? Continua com a mão levantada aí. Quem gosta de frio? Então você está mais feliz ainda, né? Que esse friozinho aí. Mas assim, eu quero te dar os parabéns, porque normalmente as pessoas falam que gostam de frio, mas daí faz frio, fica o quê? Na coberta assistindo Netflix. Você veio para o culto, glória a Deus. Parabéns, tá bom? Glória a Deus. Friozinho é bom. Queria dizer para vocês, a gente acabou de chegar de viagem com parte da nossa equipe aqui ministerial, da juventude, também no Ministério Infantil. Nós estávamos num congresso lá em Sorocaba, chamado DIM, onde vários líderes de juventude se reúnem, né, de várias igrejas no país todo, se reúnem lá para a gente ser inspirado, fazer amizade, compartilhar aquilo que a gente está vivendo, né, encorajar uns aos outros. Então foi um tempo muito especial, a gente chegou agora há pouco, tá, e foi uma bênção, foi demais. E estando lá, sendo encorajado, ouvindo as histórias, eu ouvi uma história que me deixou surpreso, eu diria até chocado, tá? A história de uma pastora no Canadá, pastor Elias Dantas contou essa história. Uma pastora no Canadá que, depois de alguns anos atuando como pastora, ela decidiu declarar que tinha deixado a sua fé e agora ela era ateia, ela não acreditava mais na existência de Deus. Uma pastora, e ok, a notícia não para por aí. Ela foi então demitida da igreja, do seu cargo, da sua função,
da igreja, porque ela não acreditava mais em Deus. O que acontece é que então ela entra com uma medida judicial para recuperar o seu emprego. E a justiça decide que ela tem que ser recontratada. Então a igreja precisa agora recontratar uma pastora que não acredita mais em Deus. E eu fiquei pensando nisso, né? Puxa, que coisa absurda. É um extremo, mas se a gente não cuidar, se a gente não se agarrar às verdades que a Bíblia nos fala, a gente pode se tornar uma igreja que perde a sua identidade. A gente pode deixar de lado a identidade que Jesus nos deu como igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Igreja é muito mais do que isso aqui, tá? Essa estrutura bonita que a gente tem. A igreja, ela não é formada pelo prédio, ela não é formada pela instituição, porque a gente precisa se organizar. Então por isso existe uma espécie de instituição aqui, mas a igreja somos nós. Eu, você, o irmão que está do seu lado, todo aquele que entregou a vida para Jesus, os irmãos que a gente se encontrou lá em Sorocaba, que estavam compartilhando as experiências, somos igreja. Agora, se nós como igreja não lembrarmos o que Jesus diz que nós somos, a gente pode acabar abrindo mão da nossa identidade e vivendo diferente do que Jesus espera, assim como a pastora no Canadá. Por isso hoje eu quero compartilhar uma mensagem que está no meu coração, e depois de ouvir essa história ficou ainda mais no meu coração, que é como nós podemos ser uma igreja extraordinária. Nós estamos falando sobre o extraordinário de Deus, aquilo que é fora do comum, aquilo que é acima do natural, aquilo que toca a eternidade. Como que a gente pode, como igreja, como seguidores de Jesus, como cristãos reunidos, vivermos o extraordinário? Bom, quero te convidar a pegar sua Bíblia, a gente vai para as palavras de Jesus aqui. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Aqui nós vamos nos lembrar de quais são os nossos alicerces, os fundamentos, lembrar quem nós somos, para de modo nenhum esquecermos da nossa identidade. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Palavras de Jesus para os seus seguidores. É interessante porque Jesus vai falar essas palavras sobre a identidade dos seus seguidores logo depois das bem-aventuranças. Você já ouviu falar das bem-aventuranças? É uma série de ensinos que Jesus traz, e todos esses ensinos começam com a expressão bem-aventurado o quê? A palavra bem-aventurado, a expressão bem-aventurado significa feliz aquele que. Ou seja, Jesus deu uma fórmula da felicidade, você está perdendo se você não conhece. Existe uma receita para você ser feliz, uma maneira de viver que vai trazer plenitude e felicidade que Jesus ensinou, as bem-aventuranças. E ali ele está ensinando seus seguidores: olha, essas são as leis do reino. Você quer viver de uma maneira que vai manifestar o reino de Deus nessa terra? Viva assim. Então fica a dica para você. Eu não vou ler as bem-aventuranças aqui, mas você pode ler no seu devocional, aí no seu tempo com Deus durante a semana, meditar nessas palavras. Mas depois então de Jesus trazer esses ensinamentos, ele vai falar isso. Ele vai olhar para aqueles cristãos e vai falar: vocês são o sal e a luz dessa terra. Vocês são o sal e a luz dessa terra. E sabe, Jesus usa uma analogia. Ele usa uma comparação para trazer um significado, trazer uma lição, e é sobre isso que a gente vai meditar aqui nessa noite juntos. E o objetivo, a característica principal naquela época do sal, ainda que fosse salgar, ainda que fosse temperar, também era dar uma vida útil aos alimentos um pouco mais prolongada. Você sabe disso, você estudou isso em história provavelmente. As carnes, elas não duravam muito, o alimento não durava muito, não tinha geladeira, não tinha freezer, não dava para congelar. Então o que era feito? Salgava. E com aquele sal,
o efeito de apodrecimento daquela carne era retardado, demorava, ficava mais lento. Ou seja, Jesus está olhando para os seus seguidores e falando assim: vocês são o sal dessa terra. Então existe uma verdade aqui por trás. Se nós somos o sal da terra, significa que a terra está o quê? Apodrecendo. A terra está em decadência. O mundo em que nós vivemos está caído, quebrado, cada dia pior. A gente não precisa ir muito longe para descobrir isso. Você pode entrar num site de notícias, você pode ouvir as histórias dos teus colegas de trabalho, você pode olhar um pouco para o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos tempos, e entender que o mundo está quebrado, apodrecendo. E é interessante porque Jesus olha para os discípulos e fala: vocês, depois de ter ensinado as regras do reino, vocês vão ser o sal da terra. Ou seja, existe uma identidade aqui: inconformismo. E essa é a primeira lição desse texto. E essa é a primeira característica que eu queria destacar nessa noite com você. Para que a gente seja uma igreja extraordinária, nós não podemos deixar de nos inconformar. A gente não pode se acomodar com a maneira que as coisas estão. A gente tem que olhar para o que está acontecendo, e isso tem que causar em nós um incômodo. A gente tem que olhar para as situações, para as consequências do pecado no nosso mundo e doer o nosso coração. Não é só um inconformismo que nos faz reclamar e brigar, mas um inconformismo que dói o nosso coração e nos leva a orar, e nos leva a fazer algo. Inconformismo. O mundo está apodrecendo e a gente tem uma missão: tornar esse processo um pouco mais lento. Nós somos uma espécie de resistência. Nós precisamos olhar e não se acomodar. Sabe, eu fico preocupado porque quando eu me converti, isso foi em 2006, a igreja vivia um momento um pouco diferente. Eu lembro que eu cheguei pro meu amigo da escola, do colégio, e falei assim: cara, eu vou começar a ir na igreja evangélica. Virei crente. Tinha tido a minha experiência com Jesus, cheguei e falei isso para ele. E eu falei assim: você vai continuar sendo meu amigo? E ele falou assim: se você não ficar chato. Eu falei: nossa. Mas sabe, eu acho que às vezes a gente vai para outro extremo. A gente tem tanto medo de não ficar chato que a gente fica igual. A gente ouve as mesmas músicas, a gente assiste as mesmas séries, vê os mesmos filmes, ri das mesmas piadas, usa o dinheiro da mesma forma, trata a família do mesmo jeito. Eu tinha esse medo de, sabe, não ficar chato. Então eu tentava estar com a galera, tentava falar do mesmo jeito, mas algo tinha mudado em mim. E sabe, a gente precisa manter isso como a nossa identidade e não como somos superiores, tá? Que fique claro. Eu gosto da definição de que evangelismo é um mendigo falando para o outro onde achou pão, tá? Então vamos lembrar que não somos superiores. Agora, a gente não pode se conformar com a maneira que as coisas andam. Não pode. Mais um parênteses aqui, mais uma explicação. Não somos superiores e vivemos esse inconformismo em amor. Em amor. Por isso, a gente é chamado de sal. Agora, se nós deixamos essa característica, se a gente se acomoda, já acha tudo normal, já tenta, sabe, entra nas conversas de que, talvez isso aqui nem seja problema mesmo. Cuidado com isso. A nossa identidade é o certo e errado, é pecado, a gente acredita nisso, está na Bíblia. Não dá para negociar. Para você amar o outro, você não precisa negociar pecado. Para você se aproximar da pessoa que não conhece Jesus, você não precisa dizer que ela não é pecadora. Senão você não está pregando a verdade, você não está fazendo a diferença, você não está sendo sal. E o que Jesus fala? Jesus fala que se nós perdemos o sabor, não serve para nada. E sabe, isso era algo comum para eles, porque o sal utilizado naquela época era sal vindo a maioria do Mar Morto. E ele perdia sua propriedade de salgar com o tempo. Ele não era de qualidade, não passava pelos processos químicos, enfim, industriais que hoje em dia se passa. Então, de fato, para eles, às vezes o sal perdia o sabor. E o que eles faziam? Jogavam fora, óbvio. O que eu vou fazer com isso aqui? Então é muito sério aqui o que Jesus está falando. Existe uma expectativa de Jesus em relação à sua igreja. Que fique claro, não é o pastor que está falando isso.
Existe uma expectativa, existe uma definição dada por Jesus de quem nós precisamos ser. E uma dessas características é o inconformismo. É olhar, é orar, é interceder, é se posicionar. Porque o mundo está apodrecendo e está em trevas. E nós fomos chamados assim. Nós não fomos chamados, né? Jesus não chamou todo mundo e falou assim: vocês são a ONG que eu estou estabelecendo. Vocês são o partido que eu estou estabelecendo. Jesus olha e fala o quê? Vocês são o sal e a luz deste mundo. Palavras de Jesus sobre quem você é, sobre quem eu sou. Isso não tem a ver com, mais uma vez, com o que a PIB, né? Às vezes a gente põe esse título, a PIB faz. Isso tem a ver com o que a gente faz. Nós somos a PIB? Somos, mas às vezes a gente deixa para o pastor, a gente deixa lá para os... os jovens eles fazem evangelismo lá depois do culto, eu vou para casa. Ok, no seu trabalho você evangeliza, né? Você é a gente, nós somos igreja. Você é um membro, nós somos parte. Ou seja, faz parte da nossa identidade olhar para o que está acontecendo e não se acomodar. Sabe, a gente tem curtido o pecado dos nossos amigos nas redes sociais. Posta lá e a gente curte, comenta. Não é assim que a gente demonstra o amor de Jesus. Existem outras formas. É o sal sem gosto, a luz que não brilha, a lâmpada escondida na gaveta. A gente tem assistido o pecado, comentado sobre ele, aprovado a conduta. A gente precisa fazer a diferença, e para fazer a diferença a gente tem que ser diferente. Então, Jesus deixa claro que vocês são o sal e a luz, ou seja, o inconformismo. Só que eu quero deixar uma coisa clara, e essa é a segunda lição. O inconformismo não tem a ver só com o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas leis, o que está acontecendo na TV. O inconformismo também tem que fazer parte da maneira que nós vivemos com a gente mesmo. A gente tem que olhar para os nossos pecados, a gente tem que olhar para o pecado em nós, porque ele também está em nós, e ficarmos inconformados, não passar pano para si mesmo. Não, está tudo bem, eu sou assim mesmo. Não, mas Deus sabe que eu tento, mas de repente eu já fui. Sabe, viver em santidade, é claro, tem a ajuda do Espírito Santo, mas é uma decisão. Entenda isso. Você decide ser puro. Jesus está falando, o sal, por que o sal faz diferença? Porque ele é colocado em um ambiente diferente. Dentro do saleiro, não serve para nada. Mas você precisa mostrar a diferença, ou seja, santidade. Santidade vem do quê? De separado. Nós servimos um Deus que é santo, ou seja, único, todo-poderoso. Você foi chamado por ele para estar no mundo e ser separado. Você precisa tomar essa decisão de uma vez por todas. Você não assiste mais o que você assistia. Você não fala mais como todo mundo fala. Você não trabalha como todo mundo trabalha. Santidade, inconformidade com o pecado que está dentro da gente. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui fica claro que a maneira, a conduta de viver, de servir a esse Deus que é santo, que não tem treva alguma, precisa ser uma vida de santidade, de inconformismo. E aqui é muito importante a gente entender isso. Quais são os maiores escândalos da igreja? É quando nós nos acomodamos, quando irmãos se acomodam com seus próprios pecados, mantêm eles escondidos e dão mau testemunho diante do mundo. Não existem pessoas perfeitas nesse templo aqui. Todos nós somos pecadores. Agora, existem aqueles que tomaram uma decisão de viver em santidade, e por conta disso se levantam rápido quando tropeçam, pedem a ajuda de Deus quando se sentem fracos, buscam com todas as forças viver em santidade.
O arrependimento precisa fazer parte das nossas vidas. A gente precisa procurar na gente o que tem de errado, sabe? Eu lembro que uma vez você tem medo de aranha, tá? Eu vou contar uma história aí, mas amo você, tá? Fica tranquilo aí, qualquer coisa tá pro ouvido, beleza? Mas eu lembro que eu cheguei, não sei se já aconteceu com você, de você entrar num cômodo, no teu quarto e achar uma aranha, e daí a hora que você vai matar ela sumiu, daí a paz acabou, sabe aquele momento? Então eu vivi um momento assombroso, tenebroso uma vez. Eu cheguei no meu quarto para dormir, deitei lá e vi umas formiguinhas na parede, e eu olhei e comecei a tirar as formigas, falei, nossa, tá cheio de formiga aqui. Daí eu olhei direito aquela formiga, elas tinham umas patas a mais. Aí eu falei, eita, tá parecendo aranha, mas bem pequena assim. Aí eu virei, né, para ir, sei lá, pegar um pano, limpar aquilo lá. A hora que eu virei, eu olhei no canto do quarto, tava escuro, tava preto assim, de aranhinhas. Uma aranha mãe tinha acabado de dar cria no meu quarto. Olha que maravilha, o lugar que ela escolheu, a maternidade da aranha era meu quarto. Eu fiquei paralisado, eu não sabia se eu corria e a porta estava embaixo do lugar ali que nasceu, né? Eu falei, gente do céu. Aí eu fui, peguei ajuda, chamei a ajuda da família, né? Sabe que eu sou muito corajoso, daí eu chamo outros corajosos comigo. A gente limpou, tirou, matou, hein? Meu Deus, que desespero. E para dormir no quarto de novo. Cara, eu lembro que por alguns dias, tá? Pegando leve comigo, que talvez tenham sido semanas, eu entrava no quarto e eu examinava, igual um perito criminal, assim. Eu olhava em cada canto, eu olhava embaixo do travesseiro, embaixo da cama, eu olhava nos armários, porque eu ficava com aquela imagem na minha cabeça. E sabe, essa busca de o que está errado, o que tem de ruim aqui, precisa fazer parte da nossa vida como crente. Sabe, a gente tem que ter uma prática de autoanálise todos os dias, deitar na cama e falar, Senhor, no que eu te desagradei hoje? Senhor, o que eu machuquei alguém com as minhas palavras? Aonde eu passei do ponto? Aonde eu fui na carne e não fui no espírito? O crente precisa ser esse que busca santidade com todo o coração. Não como um peso, mas uma alegria de honrar o Senhor. Arrependimento precisa fazer parte da nossa vida. Eu não posso deixar de contar a história que eu contei aqui no primeiro culto sobre arrependimento. Quando eu era criança, eu tinha um sonho. Eu assistia TV e tinha um programa de TV genial. Só tem essa palavra para você. Genial. Chamado Clube do Hugo. Quem já conhece o Clube do Hugo aí? Meu Deus, poucas mãos levantadas. Vocês não sabem o que vocês perderam, tá? O que era o Clube do Hugo? O Clube do Hugo era uma invenção genial, como eu disse. Você ligava, era um programa de TV, e quando você conseguia participar, você controlava o personagem chamado Hugo em uma aventura. Era um videogame pelo telefone, cara. Genial. Fala a verdade, telefone fixo, você ligava, aí a pessoa te atendia. Aí tava lá o Hugo, daí ele tinha as frases dele, que eu não vou tentar lembrar aqui, né? Não vou falar isso, tudo bem? Depois você procura lá. E quando você apertava os botões, ele desviava dos obstáculos. E cara, eu tinha um sonho de jogar aquele negócio. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, posso ligar no Clube do Hugo? Não. Beleza, tá bom. Sim, senhora. Mas um dia, ela saiu de casa. O telefone ficou, porque era fixo. Eu olhei para o telefone, estava passando o Clube do Hugo, o telefone olhou para mim, o Hugo olhou para mim. Eu falei, cara, é a minha chance. Mas eu sabia que tinha um custo a ligação. E era um custo elevado. Óbvio, né? Eles queriam ganhar dinheiro. E eu falei assim, mas se eu ligar e conseguir ganhar o prêmio, minha mãe não vai reclamar. Eu vou ganhar um prêmio, vai pagar a ligação, é um prêmio, né? Aí eu falei, vou ligar. Liguei no impulso. Eu não sou muito impulsivo, mas acho que eu era uma criança impulsiva. Peguei o telefone e liguei. Aí tinha uma gravação lá. Oi, eu sou o Hugo e tal. E eu ouvindo assim, né? Empolgado. Aí no meio, meu Deus. O que eu estou fazendo? Desliguei. Daí eu pensei assim, mas agora eu já liguei. Talvez se eu tentar pela segunda vez, eles me atendam. Porque ficava ali uma gravação, você esperando, né? Gastando dinheiro. Aí eu liguei pela segunda vez. Gravação de novo. Aí meu coração disparou, eu comecei a ficar desesperado. Falei, melhor parar com isso aqui, né? Veio a consciência do pecado ali, né? Aí desliguei o telefone. Aí nessa hora, cara, bateu arrependimento profundo. Eu falei, o que eu fiz? Vai vir a conta de telefone, vai estar escrito Clube do Hugo, minha mãe vai me deixar de castigo. Aí eu fiz o que eu sabia fazer.
eu fiz o que eu tinha entendido que era a maneira de se conectar com Deus na minha infância, né? Era baseado nas experiências que eu tinha, nas histórias que eu ouvia. Eu me coloquei de joelhos e eu comecei ajoelhado a andar pela casa falando: tira da conta, Deus, tira da conta, Deus, tira da conta, Deus, tira da conta. Você ri, né? Pois é, eu fiz, e fiz bastante, eu andei muito, eu tive muita fé. Eu não sei se foi por causa da misericórdia de Deus, pela fé, ou se só cobrava quando conseguia a ligação. Fato é que minha mãe nunca falou nada da conta para mim, então um milagre aconteceu, extraordinário naquele dia. Mas naquela minha ingenuidade de infância, sabe, o arrependimento bateu. Eu vi o que eu tinha feito era errado, minha mãe tinha pedido para eu não fazer, por que eu fiz aquilo? Sabe, a gente precisa viver o arrependimento, porque o arrependimento também mostra Jesus. A gente vive numa época onde todo mundo briga para defender a sua opinião, onde pedir perdão é algo assim que demonstra uma fraqueza absurda. Ninguém pede perdão, ninguém diz que estava errado. Agora, se a gente percebe os nossos erros, se a gente chega e fala: olha, eu passei do ponto, falei de um jeito que não foi legal, me perdoa pela grosseria, isso vai deixando marcas, porque é assim que Jesus espera que a gente viva. Inconformado sim com a maneira que o mundo está vivendo, a maneira que as coisas estão rolando aí por aí, mas também olhando para a gente falando: eu não quero continuar vivendo desse jeito. É olhar para a maneira que a gente tem tratado a nossa família e falar: não quero continuar tratando desse jeito, eu não quero continuar trabalhando assim, falando isso, assistindo aquilo, frequentando os lugares que eu frequento, eu quero ser santo. E existe uma alegria na santidade que às vezes a gente não entende. Existe alegria plena, existe delícias na presença de Deus. É isso que a palavra de Deus diz: delícias, coisas boas, uma vida alegre, significativa. Santidade precisa ser parte da nossa identidade como igreja para a gente viver o extraordinário de Deus. Se a gente não vive assim, a gente é igual ao mundo, igual a carne que a gente precisava temperar, igual ao mundo que está em trevas. Então entenda, a santidade não é algo que a gente faz porque a igreja manda, porque o pastor diz, mas a santidade é uma resposta de alguém que encontrou um amor maior do que qualquer outra coisa. Características de ser igreja: inconformismo com as coisas desse mundo, inconformismo com a maneira que a gente está vivendo. Agora existe uma continuidade disso, que são as boas obras. Mateus 5,16, né, o versículo 16 desse texto que a gente leu, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Sabe o que isso significa? Que não é só o que nós não fazemos, santidade, mas é o que nós fazemos, boas obras. Eu vou repetir: não é só o que você deixa de fazer porque você é crente, é o que você faz porque você é crente, é a maneira que você vive, são as palavras que você usa, é a generosidade que está em você, é a gentileza, é o perdoar. E Jesus está falando aqui que pelo modo de vida que a gente vai ter, pela maneira de viver as bem-aventuranças, pela maneira de ser sal e luz, as pessoas vão olhar para a gente porque vão ver algo brilhando. E ao olhar para a gente, elas vão ser direcionadas a olhar para Deus. Está entendendo? Por isso que eu digo que isso não tem a ver com a nossa superioridade moral. Não é isso. Nós somos como uma criança que fica tentando pegar as estrelas e só serve para as pessoas olharem para as estrelas. A gente é só mensageiro, a gente só aponta: olha, eu sirvo a um Deus que me resgatou. E cara, você tem que servir a esse Deus, você tem que conhecer esse Deus. Boas obras. Sabe, é interessante que Jesus ele vai dizer, né, diferente do que a gente está acostumado, a gente ouve assim: não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Mas Jesus ele vai inverter, e ele vai falar o quê? Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Tem a ver com ir em direção ao outro, tem a ver com intencionalidade, tem a ver com movimento, tem a ver com fazer algo, e não só se ficar recluso da sociedade, porque senão a gente não faz diferença. É ir para o meio e fazer a diferença, é se mostrar
Porque quando a gente se mostra, a gente está mostrando Jesus. Tem que estar a mensagem tão encarnada em você, que as pessoas vão ver Jesus em tudo que você faz. Eu lembro de um momento que eu vi isso acontecendo na minha vida. Meu pai ficou muito doente e eu tive muito apoio aqui. Eu já trabalhava aqui na igreja como obreiro, seminarista, e tive muito apoio dos amigos, oração, né, visitas e tal, mas acabou que meu pai faleceu dessa doença e no dia do sepultamento dele, a minha mãe não era convertida, não fazia parte da igreja, não seguia Cristo. E no dia do sepultamento dele, eu estava saindo com ela ali daquele momento, do cemitério, e lá fora tinha uma multidão de pessoas, a igreja, meus irmãos, meus amigos. Eu lembro que eu fui abraçando um a um e demorou muito. E naquele dia eu senti a dor sendo meio que diluída em amor, em cuidado, em carinho, boas obras. Aquilo me fez glorificar a Deus, aquilo me fez olhar para Jesus e falar: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu irmãos. Agora, a minha família olhou para aquilo e falou assim: quem são esses? São todos da sua igreja? Ficaram chocados. No meio da semana, numa tarde, muita gente lá para me dar um abraço. Ok, no dia seguinte, eu já estava sendo consolado, amparado, buscando a Deus. No dia seguinte, a minha mãe estava em casa e chega para ela uma cesta de café da manhã, de um ministério aqui da igreja, que ela nunca tinha servido. Ela vinha me assistir no Natal Aleluia quando eu fazia teatro, era isso, o contato que ela tinha com a igreja era esse. Mas enviaram uma cesta de café da manhã para ela. Aquilo deixou um impacto, uma marca no coração da minha mãe, que deu início ao processo de conversão dela, sem dúvidas. Ela começou a vir nos cultos, começou a se interessar, tentar entender o que estava acontecendo. E sabe, é isso que a gente foi chamado a fazer. A gente não foi chamado a dizer que não existe pecado. A gente também não foi chamado a se inconformar com ira, com raiva. A gente foi chamado a amar as pessoas, a viver de uma maneira que tem a ver com a nossa mensagem e deixar as boas obras frutificarem através da nossa vida. Sabe, o que Jesus espera da sua igreja é o que William Carey fez, por exemplo: olhar para uma situação e fazer algo. Olhar para a situação da sua família, de alguém próximo de você e ir em direção a essa pessoa. Isso a Bíblia chama de boas obras. Elas não nos salvam. O que nos salva é a obra de Jesus, mas todos salvos por Jesus frutificam boas obras. Não tem como você não fazer algo para a glória de Deus depois de ter sido salvo. William Carey foi para a Índia ser um missionário. Quando ele chegou lá, ele descobriu que culturalmente as viúvas eram queimadas junto com seus maridos. Os maridos morriam, as viúvas então dentro do ritual eram queimadas junto. E ele entendeu que a igreja não é só o ambiente aqui, ele entendeu: eu preciso fazer alguma coisa. Ele começou a movimentar, começou a orar, começou a buscar a Deus. E graças ao movimento que ele deu início, essa prática foi abolida. Mas talvez Deus não nos chamou para fazer coisas assim a nível nacional, mas Deus chamou para fazer a diferença no seu colega de trabalho, na vida dele. Levar um chocolate para alguém, oferecer uma carona, perguntar se está tudo bem, mandar uma mensagem oferecendo uma oração, ser gentil, ser amável. Sabe, eu vi uma frase uma vez, que era a seguinte frase: eu quero que você entenda que nós temos um propósito como igreja, amém? E essa frase dizia o seguinte: nós temos que submeter a nossa personalidade ao nosso propósito. Nós temos que submeter quem nós somos, esse jeitão que a gente fala, é meu jeito, ao nosso propósito. Deus te chamou para fazer a diferença. Você foi resgatado por Ele. Quantos seguem a Jesus aqui? Você foi resgatado por Jesus? Você não tem desculpa. Pede ajuda para o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo para que Ele sobreponha a sua personalidade e você seja mais gentil. Sobreponha a sua personalidade e você seja mais amável, mais generoso. Porque quem encontra Jesus encontra um tesouro de grande valor. O resto é oportunidade de serviço a Ele, de entrega. Nessa noite, essa mensagem nos lembra que nós não somos apenas um lugar de reuniões. Nós não somos apenas um grupo que acredita em algumas coisas parecidas.
Igreja não é o lugar que você vai no final de semana porque você já está acostumado, talvez desde pequeno. Igreja é quem você é, se você entregou a vida para Jesus. E essa é a identidade que você precisa perseguir. Se você anda conformado com esse mundo, acomodado, dizendo que é assim mesmo, que a gente tem que adaptar melhor a mensagem, cuidado. Você está perdendo a identidade de sal e luz. O sal vai deixar de salgar. Você vai esconder a lanterna dentro do armário. Agora, se você também fica repetindo as mesmas práticas, vivendo em pecado e dizendo, eu sou crente. Você viu ali, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E se a gente diz que segue a Jesus, tem que andar como ele andou. Ou seja, em conformidade com o jeito que a gente vive. Se você vem na igreja há anos e trata a sua esposa de maneira abusiva, agressiva, meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa. Todos os outros pecados. Você é mentiroso, você dá jeitinhos, você vê coisas imorais na internet, é isso? Esse é seu vício? Você está aqui, mas depois vai para a balada? Existe um caminho diferente para viver. E talvez você não ama tanto esse caminho porque você está misturando esse caminho com a sujeira desse mundo e achando que está no caminho, mas você não está. Por isso que não tem prazer para você seguir Jesus, porque você não está seguindo Jesus de verdade. Encarne a mensagem, viva a mensagem. É isso que faz a diferença nesse mundo. É você, onde você está. Essa igreja desse tamanho não é por causa do templo. Essa igreja está crescendo porque existem cristãos aqui. Existem membros da igreja que estão alcançando outros. Porque ser membro de um corpo é isso. Jesus não anda mais pela terra. Você não vê ele andando por aí. Mas você anda. Eu ando. E nós agora então somos os braços de Jesus. Nós somos o bolso de Jesus. Nós somos as palavras de Jesus. O ombro para alguém chorar de Jesus. Isso é ser igreja. É muito melhor do que só uma reunião no sábado, no domingo. Esse é o sonho de toda criança, ser um super-herói. A gente é ajudante do verdadeiro herói. A gente traz pessoas para perto dele, para conhecer aquele que dá salvação. Você vai encontrar alegria, plenitude, quando você agarrar essa identidade. Eu sou igreja. Eu sou igreja. Quantos querem ser uma igreja extraordinária aqui? Você quer? Já pensou? Se todo mundo que levantou a mão aqui começar a buscar essa identidade de todo o coração todos os dias, o impacto. Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos então. Fique em pé aí. E antes da gente orar, você vai fazer o seguinte: dá uma olhada para a pessoa do seu lado que você menos conhece, tá? Ó, menos conhece, tá? Eu sei que isso dá vergonha, eu sei, eu também tenho, mas vai lá. Pergunta o nome para essa pessoa. Isso. Legal. Agora, você conheceu aí, ó, isso aí é igreja, gente. Porque, presta atenção, um dia as músicas mudam, não é verdade? As músicas mudam. O lugar de culto muda, os cultos mudam de horário. Os espaços ampliam. Agora, o que é ser igreja? É isso aqui. Ser igreja é isso, é uns irmãos que estão servindo hoje, servindo a Deus e nos servindo através das câmeras, através do som, da comunicação, aqui embaixo, no ministério com crianças, o melhor ministério dessa igreja, diga-se de passagem, tá? Estão lá, estão servindo, e não estão cuidando, estão ministrando a palavra para as crianças. As crianças são igreja. A igreja do amanhã sim, mas a igreja de hoje também. Isso aqui, gente, olha quantos irmãos, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E a gente não pode esquecer disso. E não pode esquecer da nossa identidade. Quando a gente sai daqui, a gente continua sendo igreja. Existem irmãos nossos espalhados por todo mundo nesse momento. Alguns deles em lugares um pouco menos confortáveis do que esse. Existem irmãos que não têm a Bíblia no celular nem em papel. Existem irmãos que estão dando até o seu sangue por Jesus. Gente, Jesus não nos chamou para só fazer reuniões.
onde a gente se sente bem. E é maravilhoso, tá? Sentir a presença dele, adorar, sentir o toque do Espírito, é maravilhoso. Mas tem uma obra a ser feita. E essa obra é na tua vida, é na minha. Não é o pastor Eric só, naquilo que eu faço aqui, como igreja, na organização. É o Eric, sou eu, que eu faço também. Por isso nessa noite a gente vai orar como igreja, pode ser? Vou pedir para você dar as mãos para as pessoas do seu lado aí. E como eu disse no primeiro culto, eu já amo falar isso, fecha os corredores aí, todo mundo de mão dada. Isso. E você não vai sair daqui sem receber uma oração do teu irmão. É isso aí, você vai orar como igreja. A gente é a igreja do Senhor, a gente é corpo de Cristo aqui, gente. Sabe o que você vai orar? Você vai falar: Senhor, que o meu irmão faça diferença nessa terra. Que o meu irmão nessa semana, quando ele chegar nos lugares que ele frequenta, a luz de Jesus brilhe. Que ele seja um farol nessa terra. Que ele mostre os teus princípios encarnados na sua vida. Feche seus olhos agora e comece a clamar. Comece a interceder pelos seus irmãos agora. Comece a falar: Senhor, toca a vida dele, toca a família dele, se revela. Comece a clamar, isso é maravilhoso. Você não está orando por si mesmo, você está pensando no teu irmão, nas lutas que ele enfrenta. Isso é ser igreja. Ore com fé, peça por milagres. O Deus que ouve as nossas orações é o Deus extraordinário, o Deus que pode todas as coisas. Agora, se você está aqui e percebeu em você também um conformismo com esse mundo, talvez no seu coração você já está aceitando pecado. Você já está falando que isso é o nosso tempo e tem que acostumar. Coloque isso diante de Deus e peça que Ele coloque a identidade de igreja no teu coração. Talvez o inconformismo parou em relação à sua vida. Você está vivendo em pecado, meu irmão. Você não vai experimentar a plenitude de Deus vivendo em pecado. Volta para perto. Ele tem perdão para você nessa noite. Ele é aquele que torna o impuro impuro. Ele purifica o impuro. Ele limpa de todo pecado. Se arrependa. Talvez você entendeu de Deus uma direção a frutificar boas obras. Comece a colocar isso também diante de Deus. Comece a falar: Senhor, eu quero lá no meu trabalho, na minha família, no meu condomínio, onde eu estiver, que a tua direção, que a tua voz me oriente. Continue orando, continue respondendo a Deus em oração aquilo que Ele falou contigo nessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua palavra a todos nós nessa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. E a igreja é a esperança para esse mundo. Não porque somos superiores, mas porque carregamos o remédio para esse mundo. O problema do mundo é o pecado. E Jesus perdoa os pecados, purifica, limpa, tira o pecado do mundo. Deus nos faz esses porta-vozes, nos faz sal e luz, Deus. Aqueles, Deus, que estão aqui e já estavam acomodados, acostumados, Deus, traz ao coração um sentimento, um desejo por pureza, por santidade. Em nome de Jesus, Pai, traz um desejo por pureza, por santidade. Santidade, Deus, separação, Deus. Nós não pertencemos a esse mundo, Pai. Deus, traz a consciência do que é pecado, daquilo que não vai bem, daquilo que é errado, daquilo que afasta os meus irmãos do Senhor, Pai. Espírito Santo, revela, Pai, revela. E Deus, eu te peço que nós aqui como igreja possamos frutificar em boas obras. Deus, que o Senhor seja dono
do nosso dinheiro, que o Senhor seja dono do nosso tempo, que o Senhor seja dono dos nossos dias, Pai. Deus, que a nossa igreja arrecade ainda mais alimentos, ainda mais agasalhos, ainda mais empregos para as pessoas que precisam, Pai. Deus, nos faz sermos um farol nessa cidade, como igreja local, mas também sal e luz, como indivíduos espalhados por este mundo, Pai. Ah, Deus, que os meus irmãos aceitem essa missão, Pai, e que o Senhor olhe para nós como ferramentas em cima da sua bancada de trabalho, e que como vasos de honra o Senhor nos escolha para fins especiais, como a tua palavra diz. Deus, nos ajuda a nos purificar, porque a tua palavra diz que aquele que se purifica será utilizado para fins especiais. Nós queremos frutificar para a tua glória, nós queremos fazer a diferença onde estivermos, nós queremos, Deus, que a nossa vida seja uma ponte para que outros se aproximem do Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu convite, obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá propósito e significado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda onde você está, você pode soltar a mão, mas fica aí onde você está. Eu quero fazer um convite nessa noite. Para você entrar para essa família, existe um pré-requisito, vamos assim dizer. Participar dos cultos, você pode participar. Agora, ser corpo de Cristo, ser sal e luz, são aqueles que decidem seguir esse Jesus. São aqueles que decidem entregar suas vidas a Jesus. Sabe, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus e trazem castigo sobre nós, porque são ofensas contra Deus, são crimes contra esse Deus que é santo. E é por isso que Jesus veio até essa terra, morreu em uma cruz para nos reconectar com Deus. Ele morreu a morte que era minha, que era sua, e Ele é a vida que você procura. Sabe, você pode viajar pelo mundo todo, indo atrás de qualquer resposta, todas as explicações, você pode ir atrás, mas você vai encontrar o que você procura em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que você está buscando é uma reconexão com Deus. Existe um vazio no seu coração por causa do pecado, que só Jesus pode te reconectar a Deus e preencher. Por isso nessa noite eu te convido a fazer parte disso. Eu te convido a experimentar uma vida plena nessa vida. Se nessa noite você entendeu o que é entregar a sua vida para Jesus, é isso, é decidir, é falar: eu quero seguir, eu quero mudar de vida, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Eu vou pedir para você levantar sua mão onde você está. Levante sua mão onde você está, você que está dizendo hoje: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe lá em cima. Quem mais? Lá no fundo, Deus te abençoe. Quem mais quer entregar a vida para Jesus essa noite? Lá na galeria, 2 pessoas, glória a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos que estão entregando a vida para Jesus essa noite. Aleluia. Eu quero te fazer a continuação desse convite. É muito fácil você sair daqui do jeito que você entrou, fazer as coisas do seu jeito, mas você acabou de dizer que quer seguir a Jesus e fazer as coisas do jeito dele. Para ser igreja, você precisa de apoio, você precisa de oração, você precisa de gente contigo. Igreja não é andar sozinho, não existe essa, você tem que andar com gente. Por isso, você que levantou a sua mão, onde você está, eu vou pedir para você dar esse passo de fé, de coragem, sair do seu lugar, vir até a frente. Vou chamar a equipe toda que vai vir aqui orar por você, te dar um abraço, te explicar como funcionam as coisas, e eu vou estar aqui também para orar com você. Então, você que levantou a sua mão, vem para cá, sai do seu lugar, não tenha medo. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, puxa essa pessoa e fala: vamos juntos, você não está sozinho, vamos lá orar comigo, e venha para cá, saia do seu lugar, venha para cá, venha para cá. Você que levantou a sua mão na galeria, aqui embaixo também, glória a Deus. Enquanto isso, a gente vai continuar adorando ao Senhor. Você pode aplaudir esses irmãos que estão chegando aqui? Glória a Deus. Mais forte, mais forte. Novos membros da família aí, que maravilha. Aleluia. Mais forte, mais uma salva de palmas. Você que está vindo, vem pra cá. Glória a Deus, vem fazer parte dessa família, dessa missão sobrenatural, extraordinária que Deus nos convida. Sua vida vai ser extraordinária.
Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Você vai receber uma oração aqui. Deus abençoe a sua vida. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Mais uma vez em tua casa. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem
em tua casa. Pode aplaudir o Senhor. Ei. Quantos se tornaram filhos de Deus hoje? Que bênção, né, irmãos? Quem foi abençoado hoje? Lembre-se, você não é um pecador que luta para ser santo. Você é um santo que luta contra o pecado todo dia. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, separado para Ele. Você não vive mais no pecado. O pecado não pode mais te dominar e te acorrentar. Você não é prisioneiro do pecado. Jesus te trouxe para a liberdade. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. De vez em quando, como o pastor Eric falou, de vez em quando a gente peca. Nós somos pecadores ainda nessa carne, mas nós confessamos os nossos pecados, como em 1 João capítulo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que essa semana você tenha uma semana de vitória contra o pecado, porque você é santo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. E quando você pecar, você vai confessar o seu pecado, vai mudar de atitude, vai se arrepender. Amém? Vamos orar. Senhor, nos leva agora em segurança para as nossas casas. Te agradecemos pela Tua presença aqui. Te agradecemos pela Tua obra em nossa vida, pelo Teu Espírito falar conosco e nos lembrar que somos filhos amados, que fomos comprados pelo sangue de Cristo, que fomos separados para Ti, e que o Senhor nos deu vitória plena, Senhor, vitória plena. Nos dá tudo o que precisamos para essa semana que vem, Pai amado. Porção do Teu Espírito sobre nós. Prepara nosso coração para os desafios que vamos ter, Senhor, e nos dá vitória plena em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a consolação do Espírito Santo, aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, estejam com cada um de nós, com toda a Tua igreja na face da terra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Antes que você vá, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui. Querido, quem já ouviu falar da One School? One College, já estou inventando One School, já é faculdade já. Não, college, school, sei lá. One College, quem conhece? Vá lá fazer inscrição no stand que está lá atrás, porque abriu novas matrículas para o One College, tá bom? Vá, se você não sabe o que é o One College, vá lá atrás pegar informações. Tem cursos muito legais para você fazer e se capacitar. Vai em nome de Jesus, tchau.